Pai do Senhor, povo de Deus, quero iniciar esta minha mensagem com uma pergunta, né? Na verdade, é uma curiosidade bíblica. Qual o personagem que fez parte do ministério terreno de Cristo e que, quando ele morreu, ele não foi para o céu e nem para o inferno? No final desta mensagem, eu espero poder decifrar esse enigma para você. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Zacarias, capítulo número 9, versículo 9. Zacarias faz parte dos grupos dos profetas menores, que são 12, começa em Osés e termina em Malaquias. O texto aqui diz assim, a palavra de Deus, 9:9 de Zacarias. Alegra-te muito, filha de Sião, e exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Lerei mais uma vez, diz assim, alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Estamos diante de uma profecia bíblica, né? Profecia messiânica, por volta do ano 530 a.C., Deus inspirou aqui o profeta Zacarias para descrever aqui este texto muito interessante sobre algo que ia acontecer durante o ministério terreno de Cristo. Nós vamos ver em seguida. Você pode se atenar mais no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1, nós temos uma narrativa ali em cumprimento desta profecia, né? Uma profecia muito maravilhosa. Eu poderia aqui ministrar 30 profecias que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus, profecia do Antigo Testamento que se cumpriu na vida de Jesus. Por isso que ele diz que ele veio cumprir toda a lei, não veio revogar, mas cumprir. E neste texto aqui, o homem de Deus, o profeta Zacarias, ele começa a se expressar desta forma sobre um jumentinho, cria de uma jumenta. Se nós formos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo Mateus 21, diz que quando se aproximaram de Betfagé, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e de aldeia, que está aí próximo, e ao entrar nesta cidade, vocês vão encontrar uma jumenta, um jumentinho, desprendei o jumento e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, dirão que o Senhor precisa dele. É interessante aqui neste texto sagrado, que Betfagé, segundo alguns entendidos, ela ficava a 1 quilômetro ao leste de Jerusalém, próximo à encosta do Monte das Oliveiras. E os discípulos foram ali como Jesus havia enviado, eles foram, chegando ali, encontraram uma jumenta e um jumentinho. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, que também narra esse fato, no capítulo 19 de Lucas, você vai observar que Lucas ele dá um pouquinho mais de detalhe. Quando chegaram próximo ao muro, né, de uma casa, estava ali a jumenta e o filhinho dela. E os discípulos começaram a desprender ali e o dono perguntou, mas por que estão fazendo isso? Ele disse que o Senhor está precisando dele. Então o dono daquele animalzinho liberou para que eles trouxessem a Jesus. Trouxeram aquele jumentinho à pessoa de Jesus Cristo. Quando chegaram ali, a Bíblia diz que eles pegaram as suas vestes, as suas roupas e colocaram sobre ele. Subiram Jesus naquele jumentinho. E Jesus agora entra na cidade de Jerusalém. Aqui fala sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus vem entrando ali nesta cidade, humilde, simples, mas interessante que acompanhava uma grande multidão a Cristo. Hoje o catolicismo romano tem um domingo chamado Domingo de Ramos. Foi exatamente num dia de domingo, primeiro dia da semana, que aconteceu aqui esse episódio. Então as pessoas estavam ali, a multidão de pessoas, muitas daquelas pessoas, antes de se encontrarem com Cristo, eles eram cegos, outros eram paralíticos, outros tinham problemas de todo tipo de ordem financeira, e se encontraram com Jesus, e quando Jesus se encontrou com eles, mudou a vida deles. E essa multidão, ela estava muito feliz, vinha regozijando, adorando a Deus. Ao entrar ali, naquela cidade, a Bíblia diz que colocavam as suas vestes pelo caminho. Quem não tinha as suas vestes, pegava folhas de palmeiras, estendia à beira do caminho, e Jesus montado naquele animalzinho. E você imagina a cena, Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Esse mesmo Jesus que entrou ali montado no jumentinho, virá um dia para uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon.
ele virá montado num cavalo branco, animal de guerra, né? Mas Jesus aqui mostrando a sua simplicidade, a sua humildade, e em cumprimento também a esta profecia do profeta Zacarias. Então ele entrou montado naquele jumentinho ali. A Bíblia diz que a multidão começou a cantar: hosana nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aquela multidão de pessoas que antes, mais uma vez eu repito, de se encontrar com Cristo, era uma multidão de pessoas, a maioria deficientes, de todas as classes. Muitos parentes estavam ali em forma de gratidão a Deus e vendo também uma profecia que havia sido predita há mais de 500 anos atrás se cumprindo. Então, esta multidão, ele vinha ali louvando a Deus. Mas o interessante é como o ser humano ele muda. A gente vê o governo federal aí, muitas pessoas que apoiaram o nosso presidente, hoje muitas vezes são contra. E assim acontece nos governos. Um governo assume o poder, todo mundo é do lado dele, de repente vira todo mundo contra. É coisa do ser humano mesmo. Essa mesma multidão que entrou ali aplaudindo a Cristo, louvando a Cristo, alguns dias depois estava ali mandando que crucificasse. Então a gente vê que as pessoas eles mudam de atitude, mudam de comportamento. Por isso que é importante entregarmos a nossa vida a Cristo e pensarmos segundo a Bíblia nos orienta a pensar. E aquela multidão vinha cantando aquele coro: hosana nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A gente observa, se você voltar lá para o Salmo de número 118, a partir do verso 25 ao verso 27, ele traça aqui este cântico que eles cantavam, realmente na festa dos tabernáculos. Aqui era uma festa, às vezes, a maioria dos peregrinos, as pessoas que cruzavam, mas que conheciam este Salmo 118, que era um cântico, e eles vinham cantando. Essa expressão está lá, se você quiser conferir mais logo, você pode conferir no Salmo número 118, a partir do verso 25 em diante. Esta multidão, ela vinha ali, glorificando a Deus. Interessante que na narrativa de Lucas, quando Jesus entra na cidade, os fariseus se aproximaram de Jesus e viram aquela aglomeração. E na narrativa de Lucas, eles disseram: olha, Senhor, manda que os seus discípulos se calem. Porque os discípulos possivelmente eram aqueles que mais vinham cantando, porque os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles entendiam os propósitos divinos, eles entendiam o projeto de Deus, e eles criam naquela profecia. Então eram servos fiéis de Jesus, e eles vinham ali em cumprimento a esta profecia. Mas os fariseus, quando viram isso, disseram: olha, manda que os teus discípulos, teus servos, que eles se calem. Jesus disse: olha, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E vemos hoje muitas pedras clamando aí, um evangelho falso, um evangelho que não é o de Jesus Cristo. E nós precisamos ter cuidado para não ser enganado por falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores que ensinam um evangelho aparentemente de Jesus Cristo, mas não é o evangelho genuíno do Senhor Jesus. E aqui a gente observa, voltando à narrativa aqui, da pessoa de Mateus, quando a multidão viu isso, ela ficou alvoroçada e perguntou: quem é este? E a multidão unânime, em um coro muito maravilhoso, disseram: este é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Jesus vem entrando ali, aquela multidão agora responde: quem é este? A resposta dessa pergunta foi: quem é este? É Jesus, o Nazareno. Jesus vem entrando naquela cidade. Minha pergunta, meu amigo, nesse momento, você já deixou Jesus entrar no teu coração? Já deixou Jesus entrar na tua vida? Deixa ele entrar na tua vida para fazer uma mudança radical. Deixa Jesus entrar na tua vida para trazer uma esperança nova para você. A gente observa aqui essa multidão, pergunta: quem é este? Nós encontramos algumas vezes essa pergunta, se formos lá para o livro de Isaías, capítulo número 63, e o verso 1. Isaías faz uma pergunta: mas quem é esse que vem de Edom, com um vestido tinto de boiras, esse que marcha com sua grande força? Edom era uma cidade, e Boras era uma cidade que era a capital de Edom. E ele pergunta: quem é este que vem de Edom, com os vestidos tinto de boras? Esse que marcha em sua grande força. Jesus Cristo responde à pessoa de Isaías: eu que falo de justiça, Isaías, poderoso para salvar. Isaías pergunta: mas por que estão vermelhas as tuas vestes e as tuas vestiduras? E Jesus disse: olha, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouviu comigo. Pisei na minha ira e esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou todas as minhas vestiduras. Ali está Isaías tendo uma resposta da própria pessoa de Jesus. Este texto de Isaías possivelmente vai se cumprir ali no período da grande batalha
do Armagedon, quando Jesus vier para esta grande batalha. E agora nós temos também ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, nós vimos também um texto ali que envolve o mar da Galileia. Jesus entra naquela embarcação com seus discípulos e ele vai caminhando em direção a uma cidade do outro lado da Galileia. E a Bíblia diz que os discípulos eles remavam, mas o vento soprava o contrário. E de repente eles começaram a remar, se esforçar para chegar na beira, mas quanto mais eles se esforçavam, a dificuldade era maior, porque as ondas elas eram horripilantes. E agora eles se lembraram então que Jesus estava na popa da embarcação. Na popa da embarcação está o leme. Não esqueça que Jesus está comigo, Jesus está com você. Nesse momento difícil, na hora das tempestades, Jesus está conosco. Então diz a Bíblia que os discípulos acordaram a Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, se voltando para os discípulos: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Voltando para o mar, disse: Acalma-te. Virando para o vento, disse: Vento, emudece-te. E a Bíblia diz que o mar se acalmou e o vento se emudeceu e houve uma grande bonança. Os discípulos ficaram perplexos com aquele momento e perguntaram: Mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Este Jesus que entrou aqui, nessa entrada triunfal. E a multidão pergunta: quem é este? E a outra multidão responde: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Quero dizer a você que tem um determinado pastor aí que narra uma ilustração muito interessante, que havia um jumentinho e havia também a mãe do jumentinho, e eles foram entrando, viram uma grande multidão, e aquele jumentinho disse: eu vou dar uma entrada aí nesta multidão, porque ontem eu passei por ela e fui aplaudido. A mãe daquele jumentinho diz: não faça isso, meu filho, você pode se decepcionar. Não, mãe, eu vou, porque ontem eu passei aí e eu fui alvoroçado, todo mundo aplaudia, todo mundo cantava, e eu vou retornar, vou entrar nessa multidão. Quando aquele jumentinho se aproxima dali, alguém pega um pedaço de madeira, um pedaço de pedra e começaram a atirar naquele jumentinho. Aquele jumentinho veio dali, todo cabisbaixo, como diz o gaúcho aqui, todo jururu, para junto da sua mãe. E ela disse: olha, meu filho, eu não disse que não era para tu entrar lá no meio dessa multidão? Mãe, mas eu pensei que ontem era uma gritaria, louvores. Meu filho, mas aquele louvores não era para ti não, era para aquele que é montado sobre você. Que o louvor nosso seja exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui nós temos essa ilustração, do pastor Walter Brunelli, que usa essa expressão. É muito interessante esse jumentinho. E no início desta mensagem, então, eu fiz uma pergunta: qual o personagem que fez parte do ministério terreno de Jesus e que quando morreu não foi para o céu e nem para o inferno? Aqui está a resposta: esse jumentinho, ele morreu e não foi para o céu e nem para o inferno. Agora você, meu amigo que está me acompanhando, você pode escolher o céu, entregando a sua vida a Cristo. Aceite a Jesus como Salvador pessoal de sua vida. Eu quero dizer para você que ao aceitar Jesus, os problemas não vão cessar, os problemas vão continuar. Mas não esqueça que Jesus está com você. Jesus estará sempre com você. Assim como Jesus estava naquela embarcação, dormindo ali, como ser humano, ele estava cansado, tinha duas naturezas, humana e divina. A sua natureza humana, Jesus cansava, então era natural que ele estivesse dormindo na polpa daquela embarcação. Mas o importante é que Jesus estava ali. Jesus está comigo e Jesus está com você, meu amigo. Você precisa crer na pessoa de Jesus Cristo. Eu sempre digo que crer em Deus é fácil, agora confiar não é muito fácil, mas que Deus possa levar você não apenas a crer em Cristo, mas a confiar, entregar a sua vida a Cristo, para que assim como ele entrou naquela cidade de Jerusalém, ele possa entrar na tua vida e fazer parte do teu cotidiano, fazer parte do teu dia a dia. Esta é a mensagem que eu estou pregando nesse momento, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A próxima mensagem que eu vou gravar em seguida é a mensagem, a entrada triunfal de Jesus nos portais eternos. Então você que está acompanhando esta mensagem, em seguida já ouça esta segunda mensagem, porque Deus certamente vai falar poderosamente com você. Amém, amém, graças a Deus.